Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Rio Open 2023 terminou com uma considerável surpresa, a vitória de Cameron Norrie sobre o atual campeão Carlos Alcaraz. Acho que pouca gente iria imaginar que o Norrie, apesar de ele já ter feito a final lá em Buenos Aires contra o espanhol, teria condições de ganhar do Alcaraz aqui no Saibro, do Rio, que é um pouco mais veloz até do que o Saibro de Buenos Aires. Mas o Alcaraz vacilou, abriu uma vantagem no terceiro set, não concretizou, depois passou a sentir fisicamente a mesma perna que o tirou do Australia Open, e isso é uma situação problemática e precisamos ficar atentos ao que vai acontecer com ele daqui para frente. Eu acho que para 19 anos o Alcaraz está tendo muita contusão seguida, isso, aliás, me lembra um pouco, eu comentei com vocês já sobre o Jannik Sinner, então aí me preocupa um pouco e precisamos ficar de olho no que vai acontecer com o Alcaraz. De qualquer forma, o Norrie merece enormes elogios, porque o Saibro está de longe de ser a sua melhor superfície, né? Um jogador que joga muito melhor em quadradura, pega a bola na subida, tem um backhand bem chapadinho, não tem um grande saque, não tem uma bola vencedora de direita tão potente assim, mas ele soube casar todas essas situações, enfrentou vários especialistas no Saibro aqui na América do Sul e conseguiu ir à final de Buenos Aires e ganhar Rio. Olha, belos resultados para o Norrie, que já vira aí um dos destaques desse começo de temporada, né? Os brasileiros, Thiago Monteiro até foi bem, né? Perdeu na segunda rodada, mas foi bem. Eu vi o Thiago, perdeu para o próprio Norrie, né? Perdeu para o campeão na segunda rodada. Eu acho que o Thiago entrou em quadra sem estar na sua melhor condição física também. A gente viu que antes da estreia até ele chegou a ser atendido, teve um atendimento médico e tal. Acabou desistindo da dupla que um dia ia jogar com o Tomás Bellucci. De qualquer forma, acho que o Thiago foi bem naquelas condições. O Matheus Alves teve a estreia duríssima contra o Alcaraz, mas jogou super bem, sacou firme, usou o público. Seria muito difícil ganhar do Alcaraz, obviamente, apesar do espanhol estar vindo de Buenos Aires, uma adaptação meio difícil em cima da hora, mas gostei do que o Matheus Alves fez e, obviamente, gostamos muito de João Fonseca. Não jogou tudo que ele sabe, eu acho que ele podia ter se soltado um pouco mais na partida, mas ele continua sendo realmente alguém para a gente observar aí, né? E o Marcelo Melo, que foi a final de duplas, né? Olha, dessa vez eu achei que ia, viu? Eu achei que o Brasil finalmente iria ganhar o campeonato de duplas lá no Rio, mas o Marcelo Melo, que pegou um parceiro excepcional, que é o Juan Sebastián Cabal, os dois se deram muito bem, se entenderam muito bem, né? Os dois, o Cabal é excelente duplista, tanto quanto o Melo, mas olha só, os argentinos foram lá e tiraram o título do Brasil de novo numa final de Rio Open, né? Vai ficar para 2024, quando o torneio, aliás, completa 10 anos. Acho que o grande assunto, porém, da semana no Rio foi mesmo a aposentadoria do Tomás Bellucci. Bellucci fez tanto pelo tênis brasileiro, chegou ao número 21 do mundo, ganhou 4 ATPs, enfrentou todos os grandes nomes do famoso Big Four, né, dos 4 grandes jogadores do mundo, ganhou do Murray, fez jogos duríssimos contra o Djokovic, meteu 6-0 no Djokovic, você sabe muito bem. Depois enfrentou o Nadal várias vezes, perdeu todas, mas muitas com dificuldade. E enfrentou Federer na quadradura e deu muito trabalho para o Federer na quadradura. Então, o Tomás é um jogador que teve um nível muito alto, depois teve um problema, uma queda muito grande na sua carreira, mas sem dúvida é um jogador que vai marcar aí a história do tênis brasileiro, já marcou e vai continuar marcando a história do tênis brasileiro. Ele bateu um papo muito legal, recomendo para vocês ouvirem a partir de agora o Felipe Priante, o jornalista que cobriu para o Tênis Brasil o Rio Open inteiro, todo ano o Felipe Priante está lá, e ele bateu um belíssimo papo com o Tomás Bellucci, que o Tomás vai contar, e vocês vão ouvir aí que ser treinador não está descartado, é uma das opções daqui para frente. É com você, Felipe Priante. Olá, ouvintes do podcast Tênis Brasil. Estamos aqui hoje com uma presença mais do que especial do Tomás Bellucci, que recentemente se aposentou aqui no Rio Open, fez seu último torneio. Queria agradecer muito o tempo aqui, essa conversa que a gente vai ter. Obrigado, Tomás. Valeu, obrigado a você. Bom, Tomás, agora que já se passaram alguns dias desde que você encerrou sua carreira, deu para interiorizar tudo que aconteceu nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro? Cara, tá caindo a ficha aos poucos, assim, sabe? É uma decisão que não é de uma hora para outra, assim, de parar de jogar, mas
quando você para de jogar e vê que realmente você parou de jogar, assim, é um baque, assim, né? Então, pra mim tá sendo, assim, um gostinho amargo, assim, sabe? Eu tô feliz de tudo que eu conquistei, das homenagens, de todo mundo que veio pra mim e falou, pô, baita carreira, não sei o quê. Mas deixar de jogar tênis não é fácil, assim, mas é o momento certo, assim, eu sei que já não tenho mais condições de jogar o nível que eu jogava e fisicamente eu já não consigo render, mas muitos anos no tênis, assim, uma hora a gente tem que parar, né? E quando foi que você resolveu definitivamente que ia parar? Teve algum acontecimento marcante? Não teve nenhum acontecimento, assim, que eu cheguei e falei, não, agora eu tenho que parar, assim. Eu acho que foi aos poucos, assim, acho que quando eu fui caindo no ranking, assim, e não conseguindo mais voltar para os torneios grandes, eu falei, cara, não tô mais igual antes, não sei se talvez seja melhor parar de jogar. Mas daí eu sou aquele cara, atleta que não desiste, né? Você vai até o final, você vai lá, tenta, joga os torneios menores, tenta melhorar, e eu fui assim minha carreira inteira. Mas aí nos últimos 2 anos, assim, eu machuquei muito, machuquei o joelho, machuquei as costas. Daí eu recuperava de lesão, machucava de novo. E daí no último ano, assim, eu quase parei de jogar. No final de 2021 eu falei, cara, eu vou parar. E daí eu falei, quer saber, cara, eu vou tentar mais um ano. E se eu não conseguir voltar, e daí eu realmente paro, né? Daí eu voltei a treinar em 2022. Tive uma lesão no joelho, fiquei 4 meses sem jogar. E praticamente nem joguei em 2022, assim, tive uma lesão atrás da outra, joguei 8, 9 torneios e no último torneio que eu realmente machuquei, eu falei, cara, não, agora realmente não dá mais pra continuar, eu não vou ficar mais 2 meses me recuperando de uma lesão, sem ranking nenhum, pra jogar Future de novo, não tô nessa pegada, então daí eu falei, não, eu realmente vou parar de jogar. Essa pegada que você falou que nesses últimos anos, jogando Challenger, Future, às vezes um Qualis de Challenger, ou até de Future, para um cara que jogou Grand Slam, Masters 1000, como que era encarar essa nova realidade nesse seu final de carreira? Cara, é muito difícil, porque são gerações diferentes, né? A minha geração é diferente da geração que vem agora, e a geração anterior à minha, né, que é a geração do Guga, do Meligeni, também é muito diferente da que eu joguei. Então é um choque de gerações, assim, né? E hoje em dia você vê que o profissionalismo é muito diferente, assim, mesmo nos torneios pequenos. Você vê o pessoal viajando com um treinador, preparador físico, fisioterapeuta, assessor de imprensa, sei lá, nutricionista. Você vê os caras na loucura total e antigamente não era assim. Então foi um choque, assim, pra mim jogar os torneios menores e não é legal, cara. Não são torneios bons, assim, de você jogar e você começa a pensar 2 vezes, assim, na hora de continuar no tênis, assim, né? Então, pra mim, passar dos torneios pequenos de começo de carreira, ir pros grandes, depois voltar pros pequenos, é meio que um retrocesso, né? Mas, como eu disse, cara, eu queria tentar de tudo, assim, queria esgotar minhas oportunidades e fiquei ali jogando torneios pequenos 2 ou 3 anos e realmente não deu e foi mais pela questão física. Eu acho que, tecnicamente, eu até conseguiria melhorar, mas questão física com 35 já fica mais difícil. E como foi a preparação para essa sua última semana, né? Último torneio aqui no Rio Open? Teve alguma coisa especial? Você já estava se condicionando fisicamente antes? Como que foi todo esse processo? Cara, em setembro que eu machuquei, eu parei de treinar totalmente. Fiquei outubro, novembro, dezembro sem fazer absolutamente nada, assim. Jogava, para não falar nada, eu jogava tênis com meus amigos no clube de vez em quando. Mas como eu tava meio machucado, eu não queria forçar muito, pra também chegar no Rio Open machucado. Daí em janeiro eu voltei a treinar mesmo e na primeira semana de treino, no primeiro dia de treino eu fui treinar e distendi a panturrilha. E daí eu fiquei, cara, 2, 3 dias sem jogar. Não, 2, 3 dias não, fiquei tipo 10 dias sem treinar. E daí eu voltei a treinar, daí treinei mais 2, 3 semanas, machuquei o abdômen, cara, foi um parto, assim, chegar hoje aqui no Rio Open e conseguir competir razoavelmente, assim, mas eu sabia que eu não estava preparado para jogar nesse nível e fisicamente eu já não estou conseguindo render como eu rendia antigamente, assim, é muito difícil um atleta aí de 35, depois de 20 anos de carreira, conseguir jogar na mesma pegada que os moleques estão jogando de hoje em dia, né? Então, esporte individual, assim, o corpo acaba dando indícios, né, que você está no final de carreira, né? E comigo foi assim, eu fui vendo, fui percebendo que estava muito difícil de jogar, mas tentei da melhor maneira chegar aqui no Rio Open preparado, não foi fácil, assim, jogar, eu cansei bastante durante o jogo, até nas homenagens, cara, eu estava tão cansado que eu não conseguia às vezes nem falar, nem me expressar direito, mas de qualquer maneira era um jogo mais de despedida, de comemoração e aí de contato com a torcida, né? Como foram as sensações dentro de quadra dessa sua última partida como tenista profissional?
Cara, foi muito legal, assim, eu tava um pouco ansioso antes do jogo de não estar assim, me sentindo preparado o suficiente, porque eu sempre, quando vim aqui jogar, eu sempre tinha muita expectativa de avançar na chave, de ganhar um torneio aqui no Brasil. E esse ano eu vim com uma expectativa totalmente diferente, que era tentar jogar competitivamente, assim, de fazer uns gamezinhos, assim, de jogar bonito e me despedir, assim, da torcida, da minha família, dos meus amigos e então sensações muito diferentes, assim, na quadra, sabe? Sensações de tristeza, assim, até no final, de, porra, vou deixar de ver tudo isso aqui, mas no fundo eu sabia que é o momento certo e tô feliz pela minha decisão. Você chegou a cogitar fazer uma extensão de carreira nas duplas, que tem um pouco menos de exigência, ou isso nunca chegou a passar pela cabeça? Não, zero, assim. Até o Marcelo Mello conversou comigo, falou, cara, você tem que jogar dupla, não sei o que, o Demoliner também vieram, mas eu não tô nessa pegada de ficar jogando dupla, de ficar viajando 7, 8 meses por ano pra jogar dupla, entendeu? Eu acho que é muito difícil você ver hoje em dia, né, um singlista bem sucedido que foi pra dupla e continua jogando dupla, assim, porque são mundos muito diferentes, são exigências muito diferentes e você está acostumado com outro tipo de treinamento, outro tipo de lifestyle, assim, né? Das teams da dupla são muito diferentes, né? Então, não chegou a passar pela minha cabeça, eu tenho bem claro pra mim que eu quero fazer outras coisas. E agora que você já virou essa página na sua carreira, você já sabe o que vai fazer nos próximos dias? Descansar, cara. Descansar um pouco, quero viajar um pouco, quero conhecer o mundo de uma maneira diferente e sem ter horário para comer, sem ter horário para dormir, horário para treinar, horário para me alimentar, tudo. Quero conhecer de uma maneira, o mundo assim. Eu conheço muitos países, mas eu não conheço nada ao mesmo tempo, porque você vai nos lugares e você tem que ir do hotel para o torneio, do torneio para o aeroporto e do aeroporto para o hotel de novo. Então, eu quero descansar um pouco, mas tô com uns projetos a longo prazo aí para continuar no tênis. Justamente nesses projetos, na sua coletiva de despedida, você falou que pretende trabalhar com a formação de jogadores, né? Como que surgiu essa ideia? Cara, surgiu conversando muito com o pessoal lá da Tênis Root, que é do João Tsuete e do D'Amato. Eu tenho um contato muito bom com eles, né? Com esse pessoal daqui do Rio. E conversando com eles, cara, a gente percebe que tem uma lacuna muito grande no tênis hoje em dia, né? Que tem um pessoal aí querendo... tem um pessoal que se insere no tênis, né, e quer avançar, quer jogar profissional, quer competir, e às vezes não tem para onde ir, não tem treinadores bons para guiar esses garotos para o profissional, e eu sinto que essa lacuna que talvez eu possa preencher, entendeu, de formar treinadores, de formar uma equipe profissional, de conseguir pegar esses garotos e formar eles, e de uma certa maneira eu acho que essa vai ser a minha contribuição pro tênis daqui por diante, né? Então a sua ideia a priori é mais seguir nessa questão de formação dos jogadores, mas dá para pensar também mais para frente chegar ao tênis profissional? Eu acho que é um caminho, eu acho que é um caminho natural, assim. Eu acho que primeiro eu preciso fazer alguns cursos de treinador. Eu acho que tenho muito conhecimento como jogador, mas pouco como treinador. Eu acho que eu preciso me especializar nessa área e é isso que eu vou fazer depois que eu parar de voltar e ativa, né? Descansar um pouco e depois voltar. Então eu espero, cara, no futuro, quem sabe, voltar pro profissional e não viajar nessa loucura que eu sempre viajei durante 20 anos, aí, 8 meses por ano, mas quem sabe se tiver um jogador que me faça voltar a viajar e que eu veja que tem potencial de ir bem, assim, eu acho que eu não descarto essa possibilidade, não. Você é um cara que teve uma história bastante vitoriosa na Davis, tá com a carreira bastante ligada aos confrontos do Brasil, durante anos foi o número 1 do país. Trabalhar no futuro, mais pra frente, também como capitão na Copa Davis, é uma outra possibilidade? Eu não descarto nada hoje em dia, assim, eu gosto assim de Copa Davis, eu gosto do espírito de Copa Davis, acho que tem muitas coisas que dá pra melhorar na Copa Davis, que eu vejo que o Brasil tem bons treinadores, boas pessoas para a gente conseguir, quem sabe, entrar no grupo mundial. Eu acho que pode ser uma contribuição, sim, que eu posso fazer, mas não descarto nenhuma possibilidade. Assim. Hoje em dia eu vejo que o tênis tem muitas coisas que a gente pode contribuir e tem vários lugares que eu acho que eu posso me inserir daqui para frente, mas são coisas mais a longo prazo. Eu acho que primeiro eu tenho que, como eu disse, me especializar como treinador e
e aí passo a passo. Vendo essa galera mais jovem agora que o OnSync tem feito uma renovação e hoje em dia no circuito são esses os jogadores que a gente tem, você sente que o pessoal olhando os resultados passa a valorizar um pouco mais o que você fez para ver o quanto era difícil todas as coisas, as conquistas que você teve, 4 ATPs, quase 21, bateu quase top 20, foi 21 do mundo. Você acha que agora esse pós-Tomás vai mostrar mais para o pessoal o tamanho das suas conquistas? Eu acho que, cara, é difícil dizer isso, mas eu acho que infelizmente sim. Eu acho que muitas vezes o atleta só é valorizado depois que ele para, né? E muitas pessoas vieram pra mim e falaram isso aí, pô, parece que você tá sendo mais valorizado agora do que quando você jogava. E é assim, cara, a vida do atleta é meio ingrata às vezes, é muita cobrança, é muita expectativa das pessoas e a gente tem que lidar com todas as situações, né? E eu acho que eu representei bem o Brasil de uma certa maneira, né? A gente tinha uma boa dupla, que era o Marcelo e o Bruno. Tinha eu aí jogando os ATPs e sempre batendo de frente a frente aí com qualquer um que vinha na Copa Davis, eu conseguia jogar e posso falar que, porra, tive vitórias aí muito boas na Copa Davis, mas muitas vezes a gente jogava contra equipes muito fortes e o nosso número 2 às vezes não conseguia ganhar muitos pontos, né? Porque às vezes estava jogando num nível diferente dos nossos adversários, né? E não tô nem dizendo que o nosso número 2 era ruim. É que às vezes a gente pegava 2 caras top 20, top 30 do outro lado, e a gente tinha eu que jogava os ATPs, mas às vezes um cara 90, um cara 80, que era difícil para ele ganhar de um cara top 20, top 30. Então acabava tendo muita responsabilidade pro meu lado, né? Eu tendo que ganhar uns 2 pontos e o Marcelo e o Bruno também tem que ganhar do jogo deles, né? Então pra gente era muito difícil, assim, encontrar essas equipes mais equilibradas do que a gente, às vezes, com jogadores inferiores, né? Então eu posso dizer que pela equipe que a gente tinha, a gente conseguiu grandes resultados, né? E tenho muito orgulho de dizer que eu acho que eu representei bem o Brasil e eu acho que a equipe de hoje em dia é uma equipe forte, eu acho que eles podem conquistar tanto quanto a gente conquistou, né? Eu acho que talvez seja até uma equipe mais equilibrada, né? Então eu acho que no aspecto Copa Davis a gente fez, eu acho que eu sinto que eu fiz a minha parte. Você foi o primeiro grande tenista brasileiro que pegou a época das redes sociais. Esse panorama novo ainda, ele teve alguma influência na sua carreira? Você falou um pouco a questão dos haters, isso afetou um pouco a relação sua com o público? No começo da minha carreira não tinha mídia social, né? Você pega em 2009, eu acho que eu fiz meu Instagram em 2014 ou 2013. Então nos primeiros 4 anos eu não tinha muito pouco contato com as pessoas de fora. Então às vezes eu ganhava um jogo e o contato que eu tinha era ligar pra minha mãe no final do jogo pra falar se eu ganhei ou perdi, porque às vezes eu nem sabia se eu tinha ganhado ou perdido. Então são gerações muito diferentes, né? E eu tive que lidar com isso na minha carreira, né? Tive que me aproximar dos torcedores, aproximar das pessoas que gostavam de tênis e foi isso que eu quis fazer, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade, né? Fui um cara muito introvertido, um cara fechado, sempre me expus muito pouco, porque eu achava que o tênis já me expunha demais. Se eu tivesse que expor minha vida pessoal, né? Eu sentiria que eu não tinha vida, porque eu tinha que contar para as pessoas tudo que eu estava fazendo. Então eu tenho um pouco de dificuldade até hoje, assim, nessa parte, né? Eu sou um cara mais reservado, faço as minhas coisas, assim, no backstage, né? Por trás das câmeras, né? Mas são gerações diferentes, né? Hoje em dia você vê os tenistas muito mais conectados, né? Com as mídias sociais e com o público em geral, mas eu sou de outra geração. Mas essa questão dos comentários negativos, elas conseguem chegar mais fácil hoje em dia também aos tenistas. Isso foi uma coisa, acho que atrapalhou um pouco a sua relação com o público, porque em geral o ódio acaba sempre chegando mais fácil do que os elogios. Sim. É um pouco disso mesmo? Com certeza. Às vezes um comentário negativo às vezes sobrepõe sobre 100 positivos, né? Porque você acaba se apegando àquele lá negativo e eu sempre tentei evitar isso, assim. Por isso que às vezes eu também evitava muita mídia social, muito contato com o público, porque eu me sentia às vezes atacado e tinha que, às vezes, não me sentia bem por às vezes, coisas que as pessoas falavam pra mim, então eu ficava meio que na defensiva, assim, né? Então eu acho que por ser de outra geração eu acabei lidando mal com as críticas e com às vezes, pessoas que falavam coisas negativas de mim, mas a maioria era positiva, né? Então eu às vezes acabei me apegando a coisas que eram negativas na minha carreira que não precisava ter me apegado.
Olhando para trás, quais os maiores desafios que você considera ter enfrentado como tenista profissional? Cara, começo de carreira é sempre muito difícil, assim, de não ter grana para viajar, de vender o almoço para comprar janta, de viajar com máquina para encordoar raquete que você não tem dinheiro para pagar o encordoador, de dormir em estação de trem, dormir em aeroporto, cara, isso é muito difícil. Dei sorte que eu fiquei 2-3 anos nessa pegada, assim, depois eu consegui logo ir para os challengers, nos torneios maiores. Mas no começo de carreira é muito difícil, eu acho que são poucos que conseguem sobressair sobre isso, assim, conseguem ultrapassar essa barreira e conseguem chegar a torneios que realmente vão te dar dinheiro e vão fazer você financeiramente ser um cara mais estável, né? E desafio de me manter assim dos melhores, assim, eu era de São Paulo, eu tinha quase ninguém para treinar. Eu era top 100, o cara melhor que eu consegui encontrar era um cara 300, 400 do mundo, isso sempre foi muito difícil para mim. Não tinha gente para treinar. E eu mesmo assim consegui viajar para torneios e jogar contra qualquer um, então se manter entre o top 100 aqui no Brasil é muito mais difícil do que para um europeu, por exemplo, um francês. Porque o cara tá lá na França, ele tá jogando o tempo inteiro com caras do nível dele, então acaba facilitando muito. E cara, eu acho que eu tenho orgulho assim de falar que eu consegui me manter entre os 100 dentro de todas as dificuldades que é ser brasileiro. E eu acho que as pessoas têm que valorizar, eu acho que os caras que estão vindo aí estão mandando super bem, aí o Thiago Monteiro, o Meligiani, caras que estão aí ralando e estão jogando super bem, eu acho que tem que ser valorizado porque no Brasil é muito difícil. Desses perrengues que você falou do começo de carreira, tem algum que você lembra que foi marcante? Teve um muito marcante, foi que eu tava jogando um Future na Itália e quando você jogava Future você tinha que se inscrever, fazer inscrição, né, do torneio. E eu tava treinando, tipo assim, inscrição das 5 às 7 da noite, na sexta-feira, sábado começa o quali. Eu tava treinando e eu paguei a inscrição pros caras e esqueci de assinar, cara, a lista dos inscritos. E daí à noite eu fui ver a chave do quali e eu não tava na chave do quali. Daí eu falei, caraca, tô na chave principal, legal, né? Eu era moleque, falei, cara, que top, tô na Itália aqui, tô na chave principal. E daí no dia seguinte eu fui perguntar pro árbitro, pô, que dia que eu jogava? Ele falou, não, você não tá nem inscrito, como que você vai jogar? Eu falei, como assim? Eu me inscrevi. Eu tinha esquecido de me inscrever no torneio, eu fui pra Itália, cara, lá nos Quintos Infernos. E depois, cara, pra falar pro meu pai que eu tinha esquecido de me inscrever, tive que pagar a semana inteira de hotel, nem joguei, nem competi, cara, foi uma baita experiência, assim, que eu não espero que ninguém passe, assim, porque meu pai deu um esporro em mim, ficou bravo pra caramba, tava gastando com treinador, com hotel, com passagem, com alimentação, até a Itália pra não jogar, foi uma experiência ruim, assim. Agora, olhando por outro lado, quais as partidas que você guarda com mais carinho? Tem alguma especial pra você? Cara, eu acho que sim, eu acho que as Olimpíadas aqui do Rio, quando eu joguei contra o Nadal, pra mim foi muito especial, de ter jogado com uma baita torcida assim, e todo mundo me apoiando no Brasil, contra um dos meus ídolos, os maiores tenistas de todos os tempos, então acho que pra mim foi talvez o maior jogo, assim, questão emocional, assim, que eu tenha jogado, mas jogar contra todos os grandes tenistas pra mim foi muito especial, jogar contra o Federer, Nadal e Djokovic, que pra mim são talvez os 3 melhores de todos os tempos, e ter a oportunidade de jogar contra esses 3 caras. Quando eu enfrentava eles, cara, eu entrava com frio na barriga, porque é jogar contra o seu ídolo, né? Jogar contra caras que você vê na televisão e do nada você tá na mesma quadra que ele. Então, pra mim, sempre foram jogos muito especiais. Você arrisca falar um dos 3, qual é o melhor ou prefere... Qual é o melhor? Eu acho que é o Djokovic. Quem é o maior, eu acho que o Federer. Porque eu acho que o Federer é um cara que, pro tênis mundial e pro mundo, ele é melhor que todo mundo. Mas eu acho que, por ter enfrentado os 3, eu acho que o Djokovic vai ser o maior vencedor do tênis. Eu acho que ele vai passar o Nadal e vai ser o maior vitorioso de todos os tempos, e vai ser muito difícil passar ele. Legal. Para encerrar, são 3 perguntinhas que a gente selecionou dos internautas que ele mandaram. A primeira é do André Aguiar. Ele pergunta se o seu desempenho começou a cair. Ele fala que o seu desempenho começou a cair depois da suspensão. Você sente que do doping lá, você sente que teve alguma referência direta em relação a isso? O fato de ficar parado e voltar? Como que foi isso? Teve sim um fator negativo emocional muito grande, porque me pegou de surpresa assim do nada, uma coisa que eu nunca esperava, que eu não tive culpa nenhuma, não tive responsabilidade nenhuma, então pra mim foi muito difícil
lidar com aquela situação, porque umas coisas que eu mais prezei na minha carreira foi a minha imagem como pessoa e como integridade de atleta, né? E talvez tenha sido ali um ponto que eu já não estava tão bem, assim, estava já lutando para ficar entre os 100, e daí eu tive que ficar mais 4 meses sem jogar. Então para mim foi um momento difícil. Eu tava já pensando em me mudar para os Estados Unidos, e dentro dessa mudança que aconteceu tudo isso. Então assim, eu tava no meio da mudança para os Estados Unidos, e do nada me ligam, assim, eu tava lá na China, falando que eu tinha que cuidar disso aí. Então para mim eu não sei se foi um causador, mas foi um facilitador de eu começar a ter uma piora no ranking, sim. Então, Fabiano Halpe quer saber qual a sua vitória mais emblemática. Poxa, é difícil dizer uma só, cara. Muito difícil. Você pode escolher então 2, 3. Tá, vamos escolher 3 então. Talvez o Murray em Madrid em 2011. Meu primeiro título contra o Andreas Beck em 2009 em Ingstad. E vamos pegar uma de Grand Slam aí, talvez, contra o Lubicic em 2010, nas terceira rodada de Roland Garros. E a última, para encerrar, do Lucas Gertz, ele pergunta: se você pudesse mudar um resultado de uma partida que você disputou e perdeu, qual você mudaria? Caraca. O Nadal em Roland Garros, oitava de final, 2010. Imagina, chegar nas quartas e ganhar do Nadal, porra, talvez teria sido a minha melhor vitória. Legal, Tomás, muito obrigado, que você tenha muito sucesso na sua carreira do pós-tênis ou pós-tênis profissional como jogador. Muito Valeu. Sucesso e agradeço a sua presença. Valeu, obrigadão, tamo junto. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.